Estou aqui fazendo mais uma escultura de pênis. Oi, meu nome é Bárbara e nesse canal aqui eu falo sobre arte e assuntos relacionados. Eu fiz alguns vídeos anteriores falando sobre criatividade, processo criativo na arte, eu vou deixar linkado aqui para você assistir depois que assistir esse. E essa semana, ontem na verdade, eu assisti um vídeo do Daniel Furlan. Ele postou um vídeo ontem no Instagram e contando a história de quando ele era criança, que ele e algumas colegas da sala dele gostavam de desenhar vários pênis. Desenhavam pênis na mesa, desenhavam pênis no quadro, desenhavam pênis em todo lugar e deixavam a professora louca. A pessoa que tivesse uma ilustração, uma foto de uma pessoa falando com a boca aberta, tava com um pau na boca. Na hora do recreio, todas as cadeiras a gente desenhava pênis para as pessoas chegarem do recreio e sentarem naquele pênis imaginário. Enfim, depois você vai lá e assiste essa animação. E isso me lembrou um episódio que aconteceu comigo quando eu era mais nova. Eu não era exatamente uma criança, eu era adolescente por aí, mas me lembrou um episódio um pouco parecido. Então, antes de relacionar esse tema sobre criatividade, falar um pouco disso, de alguns autores e minha pesquisa que eu fiz, eu vou contar a minha história que aconteceu comigo. Eu devia ter uns 13 anos, 14, não lembro muito bem a idade. Eu estava na sala de aula, eu geralmente sentava no fundo da sala, sabe? Sempre num canto, quase sempre no canto esquerdo, perto da janela e mais pro fundo. Eu era mais tímida, mais na minha, caladona, só que eu era meio excêntrica, né? Eu era uma cidade de 10 mil habitantes, muito pequena. Eu era bem novinha e, pra vocês terem uma ideia, isso há bons anos atrás, eu tinha um piercing na sobrancelha aqui, não sei se vai dar pra ver, não dá pra ver. E o que eu fiz? Eu tava na sala, tava um pouco entediada e poucos minutos antes tinha passado uma pessoa distribuindo um panfleto. Eu peguei esse panfleto, fiquei lá brincando, rabiscando, peguei de outras pessoas e do nada eu comecei a brincar, eu comecei a amassar e fiz um pinto, um pênis. Por isso que eu lembrei do Daniel Furlan. E fiz uma miniaturazinha de pênis, uma escultura de pênis com papel e cola. Então eu amassei, eu fiz as duas bolinhas assim, não preciso explicar, né? Eu fiz um pênis lá, mas não fiquei satisfeita com isso. Eu sempre tive o cabelo bem grande, assim, bem cheio. E de vez em quando eu cortava o cabelo, colocava aqui para fazer graça, né? Era meio idiota. Aí eu peguei o meu cabelo, já era comprido, cortei umas pontinhas, passei cola nele antes, né, na minha escultura de pênis, passei um pouco de cola, cortei umas pontinhas do cabelo e joguei por cima. E aí não era só eu que podia ver aquilo, né? A minha escultura de pênis. E aí, brincando, passei para uma colega, mostrei, aí minha colega tinha uma do lado, pegou, começou a rir e tal, e aquilo começou a passar da sala. E foi passando, de repente chegou uma menina na frente, uma filha do demo, pegou e mostrou pra professora. Bem, suponhamos que isto seja uma pele. A professora perguntou, parou a sala de quem que era, perguntou de quem que era. E aquilo, já fiquei assim, e poucos minutos depois já estava a diretora na sala de aula, a dona Sônia, lembrar disso. A dona Sônia estava na sala de aula e ela era a diretora e a nossa professora de educação religiosa. E aí teve um sermão e tal. E aí, falando de criança e de criatividade, eu me lembrei de um texto uma vez que eu li, um texto do Freud, que falava sobre o artista e falava sobre a criança. E a maioria das crianças, ou quase todas elas, às vezes acaba brincando, criando um mundo ali. E para o Freud, todo artista era como uma criança, porque a criança cria o seu mundo ali imaginário. E para o Freud, o artista também tem que criar um mundo próprio, reajustando ali os detalhes, assim como a criança. Mas aí a criança um dia cresce,
né, vira adulto, mas ela continua fazendo uma coisa semelhante. Ela nunca para de inventar, assim, mas não é mais uma brincadeira, né? Dificilmente você vai ver um adulto brincando ali, por vários motivos que eu não vou adentrar nesse vídeo. Essa substituição dessa brincadeira pela fantasia, tem uma frase, um trecho do Freud que eu acho que dá para compreender melhor. Ele fala: quem compreende a mente humana sabe que nada é tão difícil para o homem quanto abdicar de um prazer que já experimentou. Na realidade, nunca renunciamos a nada. Então ele não para de brincar, não para de criar esse mundo, ele apenas substitui para a fantasia. A gente, quando é criança, a gente não costuma esconder as brincadeiras, né? Mas quando a gente é adulto, a gente esconde, a gente passa a fazer aquilo meio que escondido, a fantasiar, porque a criança não vai ter muita vergonha, não vai ter tantas responsabilidades, enfim, essa coisa tudo do que é ser adulto. Então, o adulto, ele passa a fantasiar e algumas vezes a gente, né, adulto, chega a pensar que só a gente mesmo tem aquela fantasia, que só a gente que fantasia coisas, mas não, é todo mundo, é porque a gente tá velho mesmo e tem vergonha, né? Então somos crianças, mas não temos esse privilégio mais. Um outro motivo, além de ter um pouco de vergonha de brincar depois de adulto, é também que a maioria das vezes quando nós fantasiamos, além de ser algo que é para se ter vergonha, por causa dessa cobrança, por termos que nos situar nesse mundo real, além disso tem também o fato de que a maioria dessas fantasias, nós adultos, são algo para se ter vergonha e geralmente também algo proibido. E se você acha que você não fantasia nada, você está enganado. Pensa um pouquinho aí que você fantasia, sim. A fantasia, para Freud, também é uma forma de você satisfazer desejos, de realizar desejos insatisfeitos. Segundo Freud, abre aspas, as forças motivadoras das fantasias são os desejos insatisfeitos. E toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção da realidade insatisfatória. Uma outra característica também da fantasia, desse devaneio, dessa criatividade e imaginação, é que elas são uma espécie de continuação da brincadeira, daquilo que a gente era quando criança. Concluindo, o artista, quando ele expressa essas suas fantasias, quando ele coloca para fora esses devaneios, quando ele produz ou constrói algo singular do seu próprio estilo, isso não gera nas pessoas uma estranheza, pelo contrário, gera prazer, o que Freud diz que seria o contrário, se eu, não de uma forma artística, ou você de uma forma não artística, quiser se expressar ou contar aquilo, seja falando, ou escrevendo, ou pintando, mas se você fosse relatar aquilo simplesmente, causaria um pouco de estranheza, um certo desconforto. E aí Freud fala o seguinte sobre os escritores e sobre como eles conseguem relatar isso, essas fantasias, esses devaneios, contando ali na sua literatura, poesia, poema, enfim, como eles conseguem isso sem causar essa estranheza. Abre aspas, como o escritor o consegue, constitui seu segredo mais íntimo. Ele finaliza assim, que é um segredo íntimo. E você lembra das suas brincadeiras da sua infância? Se você tinha devaneios, aonde a sua imaginação te levava? Se você imaginava, se tinha algum amigo imaginário, você lembra disso? Me conta aqui embaixo. E a questão da criatividade? Você acha que só as crianças são criativas, então? E o que é criatividade? Nessa série de vídeos que eu tô falando sobre criatividade, a gente vai sempre ter com essas perguntas. E eu preparei o próximo vídeo especificamente sobre o que é criatividade para um ou dois autores. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esses, se inscreve aqui no canal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado do meu relato, da minha escultura de pênis. Lembra aí se você teve algo parecido na sua infância, pode me contar aqui embaixo. Esse canal é pequeno, acho que quase ninguém vai ver, eu vou ver e vou gostar muito de ler. E é isso.
Até o próximo vídeo. Tchau!